Você ler a palavra, você conhecer a palavra, você adorar a Deus, se Deus não encontrar em você e em mim homens e mulheres segundo o seu coração. Êxodo capítulo 17, versículo 11. Êxodo capítulo 17, versículo 11, esclarece uma coisa aqui muito interessante. Moisés era um líder, uma pessoa eleita por Deus para ser líder e liderar aquele povo que estava no deserto. E Moisés, a oração de Moisés, ela tinha um poder tremendo. Era oração intercessória de cobertura espiritual. Essa é a cobertura espiritual. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque a seu povo a fio de espada. Essa é a importância da oração intercessória de cobertura espiritual. Quando o seu líder espiritual intercede por você, vai trazer bênção na sua vida. Porém, para que a bênção te alcance, você tem que fazer sua parte também. Se você estiver numa vida que não está fazendo as coisas adequadas com Deus, vai cair lá em Jeremias 48:10, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, essa bênção não te alcança independente daquela oração. Então a oração intercessória é importante. O líder tem essa autoridade de orar por você, de lutar pela sua causa, de interceder a seu favor e de trazer bênção na sua vida. Por outro lado, o líder também precisa de intercessores. O líder também precisa, né, do acolhimento, do respeito, da honra, né? Então, é algo que faz parte da liturgia que a Bíblia nos ensina. Da honra quem merece honra. Porém, não adianta o líder orar por você se você não estiver no centro da vontade de Deus. A bênção não vai te alcançar. A bênção te alcança quando você está no centro da vontade de Deus. Hoje a gente vê muitas pessoas correndo atrás da bênção. Tem aí os caçadores da bênção perdida. O pessoal corre para um lado, corre para o outro, tem uma chuva de bênção ali, corre para lá e corre para cá, né? E só que não acha a bênção. Interessante que a Bíblia diz: se você estiver no centro da vontade de Deus, as bênçãos vão atrás de você, elas que vão te perseguir, né? As bênçãos vão te seguir por onde quer que você for, basta você estar no centro da vontade de Deus. Então seja um alvo fácil, para de ficar correndo para um lado e para o outro, fica quietinho no meio, fica parado lá, fica quietinho, que a bênção chega até você. A gente fica correndo, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Então é importante, as pessoas às vezes falam: Daniel, ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade, por um problema. Eu oro toda manhã, das 6 às 7 da manhã. Quem me acompanha aí pelo Twitter sabe que o missionário acorda cedo, acorda antes do galo, acorda o galo, levanta, é hora de você cantar, né? Acordo cedinho, oro, intercedo pelos pedidos de oração. Aliás, aproveitando o ensejo, já que está gravando, fazendo um pedido para essa galera do Twitter. Gente, eu vi hoje, eu fiquei indignado com isso. Hoje eu fiquei sabendo que o Ir em Cristo tem 13 mil seguidores. 13 mil seguidores em Cristo. Como é que pode uma coisa dessa? Ô, gente, me ajuda aí, né? O que é isso? Isso, como diria o Boris, isso é uma vergonha, né? Como é que pode uma coisa dessa? Então, isso é um insulto, me senti indignado. Poxa, eu estou desprezado. Ir em Cristo. Tudo bem, algumas pessoas, não, estamos seguindo a Cristo, né? Mas aquele ali é um plágio, pelo amor de Deus, né? Então parece que o ser humano tem essa tendência, né? Gosta muitas vezes de seguir o errado. Aquele Jesus Cristo homem, ele não ia ter, acho que ele ia ser transformado, não era isso? Tinha uma data para transformação, ia ser uma coisa imediata, e no final não aconteceu nada. Eu acho que ele sumiu, ele virou vapor. Essa transformação aí foi diferente. Então nós temos que buscar a verdade. Por isso que nós lemos aqui no texto anterior de Isaías, e Jesus, quem é que ouviu aquela pregação? As pessoas negaram Jesus, negaram. Jesus estava trazendo a verdade, e aquela verdade foi rejeitada, foi crucificada, foi desprezada. E muitas vezes nós temos essa tendência, nós temos muito mais facilidade. O ser humano, é um paradoxo isso, ele tem muito mais facilidade em aceitar a mentira, né, do que aceitar a verdade. É mais fácil ele acreditar na mentira. Ele conta uma groselha para você, você acredita. Se fala a verdade: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, vá,
até parece, né? Agora você conta uma groselha, não, é o Ine Cristo, vamos seguir o Jesus Cristo, faz tatuagem no braço, vamos tomar o chá do Daime, né? E, né? O Alexandre, você provou esse negócio, né? Então, você vê mesmo, né? Você vê um monte de coisa. Então tem muita alucinação nesse mundo aí. E parece que a gente tem uma certa dificuldade em absorver a verdade. Vamos conhecer a verdade à luz da Bíblia. Quer ver uma estratégia que o inimigo usa? Eu servi ao engano durante 8 anos, 17 aos 25 anos, e uma estratégia que Satanás usa não era há 20 anos atrás, não. Ele continua utilizando. É a mesma estratégia que ele usa desde os primórdios da igreja. Eu estava lendo um livro, eu gosto muito de ler, em pontuando uma coisa, falando sobre leitura, é legal você ler bastante, é muito bom ler. Retenha o que for bom. Todos os livros, excetuando a Bíblia é 100% palavra de Deus, não tem que passar pelo filtro. Todos os demais livros, filtra, retenha o que for bom. Isso inclui também os nossos livros, porque nós não sabemos todas as coisas, não sabemos, né? Nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso que promove entre nós a sinergia do corpo de Cristo, ou seja, o que eu aprendi com Deus, eu vou compartilhar com você. O que você aprendeu, você compartilha comigo. E assim sempre nós vamos aprender uns com os outros. O dia que você achar que sabe tudo, Deus não pode te ensinar mais nada, não é isso? Você chegou no fim da linha. Nós sempre vamos aprender até o último dia de vida. Eu aprendo todos os dias. A gente aprende muitas vezes com os pequenos, eu com os pequenos, às vezes eu aprendo com meu filho, às vezes eu aprendo com um irmãozinho simples, humilde, que chega, de repente tem uma coisa muito legal que Deus revelou a ele. Então nós sempre estamos aprendendo. Então não feche seus ouvidos, não, seja sempre pronto para aprender, pronto com seus braços abertos aí. Eu li um livro, esse livro eu já li 2 vezes, do Sun Tzu, A Arte da Guerra, por aqui para filmar, pronto. Então, e diz assim: uma das estratégias que o inimigo utiliza, e é uma estratégia que Satanás utiliza contra a igreja: ataque o inimigo quando ele está em desordem. É uma estratégia do adversário. Tem ordem na igreja? Está meio bagunçado, né? Cada um fala uma coisa, uma correria toda, né? Ataque quando está em desordem. Na desordem você é vulnerável, você está mais frágil no meio da desordem, da bagunça. Quanto mais bagunça tiver, mais vulnerável você vai estar. Por isso que a Bíblia diz que tem que ter ordem. O culto tem que ter ordem. A igreja tem que ter ordem, né? Tem que ter ordem. No meio da bagunça não dá certo. Evite-o quando ele está forte. Ou seja, se você estiver forte, fortalecendo a sua fé, exercitando o seu músculo da fé a cada dia, se alimentando com a palavra de Deus, você está forte. Satanás vai pensar 2 vezes antes de tentar investir contra você. Ele vai atacar quem é fraco. Ele vai atacar a sua fraqueza e vai atacar, evidentemente, os mais vulneráveis. Então, se ele não pode tocar você, o satanismo tem algo que eles chamavam de feitiço do anel de fogo. Então, por exemplo, ele quer destruir a sua vida, mas ele não consegue. Você é um homem de oração, de intercessão, ele busca alguém à sua volta. Ele ruge como um leão em derredor, busca alguém à sua volta. Quem que eu posso usar como matéria-prima para atacar essa pessoa? Então, o Satanás não podia tocar Jesus, não ia dar. Ele tentou enfrentar Jesus no deserto, tomou uma lambança, caiu fora. Ele muda a estratégia. Agora ele vai usar pessoas para atacar Jesus. Ele encontrou matéria-prima farta nos fariseus. Interessante que os fariseus não eram pessoas possessas por demônios, né? Não tinha demônio. Não há nenhum relato nas escrituras que diz que o fariseu estava possuído por um demônio, ou que o demônio estava... Havia uma influência espiritual evidente em função do coração daqueles homens que já estava corrompido. Então nem sempre alguém que vem fazer o mal para você, essa pessoa nem sempre vai ser uma pessoa que está sendo possuída por um demônio. Tem muita coisa do caráter também, muita coisa do caráter ali. E os fariseus tinham um caráter deformado, contaminado, e aquilo era matéria-prima para o diabo. Ele mudou a estratégia. Então ele não podia atacar Jesus diretamente, ele muda a estratégia. Ele usa outras pessoas que oferecem para ele matéria-prima que ele pode controlar, ele pode usar como meio para atingir um fim. E aqueles fariseus então passavam a depreciar Jesus, a ofender Jesus, e especialmente dizer que Jesus era mentiroso. Quando você fala a verdade, como é que você neutraliza a verdade? Fala que aquela verdade é mentirosa. Coloca aquela verdade em dúvida. Mas será mesmo? Será que é verdade isso? Mas você acreditou mesmo? Jesus, ele tem parte com Beelzebul, alguma coisa está errada. Não, ele está enganando o povo. Não, ele é um charlatão. Como é que ele está curando no sábado? Que insulto que é esse? Estavam trazendo dúvida. Se colocou dúvida no seu coração, você minou a fé. E sem fé, você não consegue fazer nada, né? A estratégia do adversário. Quando você está forte, ele não vai te atacar, mas ele vai procurar encontrar outros meios para atacar. Por isso, orar e vigiar sem cessar, todos os dias, né? Irrite-o, fazendo confusão, né? Então, a estratégia adversária é te irritar. Porque uma pessoa irritada, ela fica desestabilizada, ela está mais vulnerável ao ataque.
Estimule a sua arrogância. Essa é uma parte interessante. Estimule a sua arrogância simulando fraqueza. Ou seja, se um dia você achar que você é o bambambam, que você é o cara, que você faz e acontece, você está mais fraco ainda. Quanto mais você vai confiando na sua carne, menos o adversário quanto mais você confia na sua carne, mais força você está dando para o adversário e menos Deus pode te usar. Essa é a equação. Deus ele não pode usar uma pessoa altiva. É a humildade que precede honra. Quando você entende que você precisa de Deus, que você precisa da capacitação do Espírito Santo, e essa capacitação vai te dar força para resistir ao diabo, aí sim você é forte. Porque você passa a ser grande diante dele quando você se torna pequeno, simples e humilde. Essa é a humildade que precede honra. Então quando alguém se diz, não, mas eu sou especialista na batalha espiritual, meu nome é guerra, sobrenome batalha, você vai ver só o que eu faço e acontece, eu amarro mesmo, eu destruo, eu faço, eu não faz nada, é ele que faz. A gente sempre ressalta esse ponto de vista aqui. E eu quero destacar hoje a questão de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que Deus encontrou em Davi de tão especial para ver nele um homem segundo o seu coração, o coração de Deus? E Deus ele procura isso em nós. Ele não está procurando em mim ou em você uma aparência física. Ele não está procurando em nós um arquétipo social. Ele não está procurando em nós uma pessoa com jeito X ou Y de se vestir. Ou ele não está procurando alguém com a cor do cabelo amarelo, verde, azul. Isso pouco importa para Deus. O que importa é o coração. É o coração. Minha esposa, Isabela, houve uma ocasião, muitos anos atrás, só antes do nosso filho nascer, ela viajava junto comigo, a gente ministrava o seminário, a gente dividia os seminários, uma parte ela ministrava e outra parte eu ministrava. E numa ocasião ela foi expulsa do altar, a Isabela, minha esposa, e olha, eu conheço a minha esposa, uma pessoa temente a Deus, joelho dobrado, se consagrar, fazer o melhor para Deus. E ela foi expulsa do altar, sabe por quê? O pastor tirou o microfone dela. Você não pode falar que isso é Jezabel, sabe por quê? Ela estava com unha verde. Então aquilo ali fez com que ela fosse afastada do altar, né? Então Deus ele não está procurando isso, ele está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. É aquilo que está aqui dentro. Deus ele te ama, né? Mas você precisa amar a Deus também. Hoje, por que muitas vezes você observa por aí as pessoas fazendo onde dois concordam na terra, está ligado nos céus, não é isso? Está na Bíblia, tá na Bíblia. Então se eu fizer uma oração em concordância aqui com você e declarar determinada coisa, está ligado nos céus e vai acontecer. Muitas vezes não acontece. Por que não acontece? Porque o seu coração não está ligado nos céus. É só palavra. Palavra não te liga a Deus. É o seu coração que te liga a Deus. Se o seu coração não estiver ligado nos céus, a sua oração é em vão. Você só simplesmente está falando. Foi isso que Jesus disse para os fariseus? Esses lábios, é em vão que me adoram. É em vão que me adoram. Eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim. Então não adianta, né? Não adianta, nós estamos produzindo fogo estranho. Não vai promover efeito, resultado. Vamos conhecer Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que Deus encontra na vida de Davi? Nós podemos dizer que Davi era um João ninguém que se tornou alguém. Era uma pessoa sem perspectiva. Humanamente falando, olhando para Davi, ele era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Até mesmo seu pai, aparentemente, não estava dando valor àquele filho. Aquele pequeno e simples pastor de ovelhas ali. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, disse assim: Disse Samuel, profeta Samuel, a Saul: Procedeste neciamente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então Saul foi ungido pelo profeta Samuel, e Deus tinha uma promessa para Saul de que o reino dele fosse algo perene, ou seja, até o final da vida dele. Só que em determinado momento Saul agiu neciamente. Então significa que a unção que Deus te derramou, você pode perder. Você pode perder. É necessário uma manutenção dessa unção. Eu fui ungido pastor, eu fui ungido profeta, eu fui ungido apóstolo, e agora ninguém tira esse óleo da minha cabeça. Mentira, engano. Se o seu coração se afastar de Deus, você perde a unção, como aconteceu com Saul. Ele perdeu a unção, ele perdeu o poder, ele era rei, perdeu o poder, perdeu o seu prestígio e perdeu a vida. Perdeu até a vida. Então, você tem uma unção de Deus. Eu sou um levita, eu sou um adorador, eu sou um
evangelista, eu sou um pregador, eu sou um missionário, eu sou um pastor, há uma manutenção para essa unção. O dia que você deixar de trazer manutenção para essa unção, a unção perde a sua função. Ela vai ser dissolvida pelo pecado, porque você não está dando manutenção. É aquilo que nós já falamos aqui repetidas vezes. A questão não é estar em pé, é se manter em pé. Aquele que está em pé, que vigia para que não caia. Porque quando você está caído, você já não está mais em pé. E soldado caído não combate, né? Aconteceu isso com Saul. Saul, então, ele vai ser destituído. E Deus vai escolher quem? Vai escolher exatamente ali a Davi. Davi, ele tem uma importância tão grande nas Escrituras, que a Bíblia reserva para Davi 66 capítulos, mais 59 menções no Novo Testamento. 66 capítulos falam sobre Davi e mais 59 menções a Davi no Novo Testamento. Para você ter um parâmetro, né, uma equivalência disso, Abraão teve 14 capítulos destinados a ele, bem como José. Jacó teve 11 e Elias 10. Davi 66. Quem é que Deus está escolhendo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28. Ora, vede, irmãos, que a vossa vocação não é que muitos são sábios segundo a carne, não são muitos chamados os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres são chamados, nem muitos, não quer dizer que não tenham nobres chamados. Paulo foi uma pessoa inteligente, era um erudito, e ele foi escolhido por Deus, mas Paulo não faz parte da maioria, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, não está excluindo aqueles, os eruditos, os ricos, os nobres, mas não faz parte da maioria. Quem que Deus está escolhendo? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus, ele usa esses pequeninos que Deus vai usar. Deus, ele não escolhe os preparados, ele vai preparar aqueles que ele escolhe, né? Ele vai preparar, ele vai começar a preparar Davi. Interessante que o profeta Samuel, ele gostava de Saul. Provavelmente eles deviam ter uma certa afinidade, um certo relacionamento. Ele gostava. E Deus fala ao profeta, 1 Samuel 16:1. Diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então, muitas vezes, talvez você tenha afinidade com uma pessoa e você está avisando e avisa de novo. Olha, para Deus chegar nesse ponto, dizer, olha, chega, até quando você vai ter pena dessa pessoa? Chega, eu o rejeitei. Para chegar nesse ponto, meu irmão, certamente Saul foi avisado muitas vezes. Deus é longânimo. Então, antes de Deus pesar a mão na sua vida, antes que a ira de Deus recaia sobre você e você venha colher, né, os frutos dessa desobediência, Deus é longânimo. Ele vai mandar o profeta falar com você. Ele fala através do louvor, ele fala através da adoração, né? Muitas vezes nós estamos adorando a Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita no meio da adoração. Você está no meio da adoração, Deus está falando com você. Você às vezes está na sua casa, você abriu a Bíblia, você leu um versículo, o Espírito Santo está falando com você. De repente alguém que Deus levanta, traz uma palavra rema para a sua vida, ou de repente através de uma ministração, de uma palavra, Deus avisa muitas vezes, antes de acontecer isso. Certamente Saul foi bastante avisado, então é melhor obedecer rápido, né? Obedece depressa. Se Deus mandou você fazer determinada coisa, obedece, né? Não fica na resistência, que é pior, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós, né? Então não resista a Deus, ceda a Deus, deixa que Ele venha se guiar os seus passos, deixa que Ele venha, como nós cantamos aqui, escrever a sua história. Deus tem uma história perfeita para você aí. Mas aí continua: enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita. Dentre teus filhos eu tenho provido um rei. Então Deus já havia escolhido, eu já escolhi. Vai lá, ele não sabia. O profeta Samuel, Deus não revelou a ele quem era a pessoa. Apenas disse: é um dos filhos de Jessé, o belemita. Vai lá, eu escolhi um deles. Samuel era um profeta,
era um juiz, era uma pessoa muito respeitada, era uma pessoa de um caráter ilibado, idôneo, e não seria natural que o sucessor, né, de Samuel fossem, por exemplo, os seus filhos, né? Seus filhos também não poderiam ser profetas, não poderiam ser juízes, não poderiam, porque eles tinham o pai como modelo, né? Há uma tendência do filho imitar o pai, e isso serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então o filho muitas vezes imita o pai é mentiroso, o filho tem uma tendência a ser mentiroso. O pai é tabagista, o filho tem uma tendência, além do patrimônio genético que ele vai herdar, ele vai ter uma tendência a ser tabagista. Então o filho imita o pai, e essa imitação do pai faz com que você gere o chamado pecado hereditário. Então pensa diferente, não pensa na maldição hereditária, mas pensa em pecado hereditário. Se você replicar o pecado do seu pai, você continua debaixo da maldição, porque a maldição, ela precisa de uma causa para se ancorar. A maldição sem causa não encontra pouso, ela precisa de um hospedeiro, que é o pecado. Se você tirar esse hospedeiro, essa maldição não vai recair sobre você, né? Você pega o exemplo que a gente costuma falar no seminário, especialmente no seminário nível 1 de batalha espiritual, o exemplo de Josué. Josué, ele tinha tudo para herdar a maldição, né? Se a gente se ancorar pelo esteio da maldição hereditária, sustentada em Êxodo capítulo 20, versículo 5, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Josué era a bola da vez. A geração de Moisés, o que fez? Murmuraram no deserto, reclamaram demais. A gente tem essa tendência de reclamar, o ser humano reclama, né? Eu lembro de uma alegoria. Diz que Jesus veio na terra como médico e foi nesses hospitais do SUS e tudo mais, e de repente eles vestiam um jaleco, veio um cadeirante, entrou na sala, Jesus estende as mãos para ele ser curado, levanta e anda. Ele levantou curado, dobrou a cadeira e está indo embora, todo feliz, todo pimpão. De repente aparece lá o pessoal da sala de espera lotado, e alguém pergunta: e aí, como é que é o novo médico? É igual todo mundo, nem examina a gente, saiu com a bênção, já está reclamando. É uma tendência humana, né? O ser humano parece que tem essa tendência em reclamar. A gente fica sempre achando que nada está bom. Senhor, mas se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais rico, se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz. Elvis Presley tinha tudo isso, não foi feliz. Marilyn Monroe tinha tudo isso, não foi feliz. Isso não traz felicidade. Felicidade está em Jesus, tem Jesus no seu coração, né? Tem pessoas que reclamam: Senhor, é meu cabelo é aquele cabelo bandido, quando está preso está armado. Olha só, se eu tivesse um cabelo igual da Marilyn Monroe morreu com 36 anos, aos 25 tinha tentado suicídio 5 vezes. Então como é que a gente está correndo atrás do vento? O profeta, então, Josué, ele transformou maldição em bênção. Como que ele fez isso? Ele seguiu os preceitos de Deus. Ele se ancorou em Ezequiel 18, a partir do versículo 18. Os pais não levarão a iniquidade dos filhos, nem os filhos levarão a iniquidade dos pais, né? Então cada um vai colher o fruto daquilo que semeou. Bênção e maldição está diante de você, né? Vida e morte, você que escolhe o caminho. Josué escolheu o caminho da vida, escolheu o caminho da bênção. Ele agora vai fazendo todas as etapas da conquista, ele busca a santidade, a batalha começa no coração, vai fazendo. No final, o que ele diz ao povo? Não falem nada, nenhuma palavra sai da sua boca, até o dia que vos diga, gritai. Por quê? A geração anterior era murmuradora. Então o filho tem a tendência de murmurar. Se Josué não interceptasse isso, o que ia acontecer? Aquela galera ia reclamar, ia dar uma volta, na terceira ia começar. Irmão, você sentiu paz essa estratégia? Eu estou aqui dando volta, está sendo bolha no meu pé, não está adiantando nada, né? Outro já ia reclamar: eu não senti paz, não, eu acho que Josué é satanista. Já estavam espalhando boatos, facinho, né? Porque o ser humano tem essa tendência, né, de reclamar. Então Josué, ele transforma a maldição em bênção. Bastou estar no centro da vontade de Deus. As bênçãos te seguem. Esse é o segredo. Então Davi é homem segundo o coração de Deus. Ele vai nos ensinar a estar no centro da vontade de Deus e colher as bênçãos do Senhor. Voltando ao profeta Samuel, os filhos dele deveriam imitar o pai. O pai, como nós dissemos, é um modelo a ser seguido. Só que os filhos não imitaram o pai. Então o que aconteceu? Em vez de eles escolherem a bênção hereditária, não tem isso também? Né? Visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, mas Deus também visita com a sua misericórdia até 1000 gerações. Então Deus, ele quer muito mais te abençoar do que te amaldiçoar. Mas os filhos do profeta não colheram essa bênção. Não, porque o coração deles se desviou. Bênção e maldição está onde está o seu coração. E aí é o que acontece. Os filhos do profeta, o que acontece com eles? 1 Samuel 8:3. Porém, os filhos não andaram no caminho dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. 1 Samuel 8:5.
Aí então perverteram o juízo. Então agora o povo está querendo um rei. Foi assim que elegeram a Saul, porque seria natural que o povo tivesse um outro profeta. E aí disseram, essa começou a história de Saul. 1 Samuel 8,5. Disseram: estás velho, falando para o profeta, e teus filhos não andam nos seus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. E aí naquela época então foi escolhido Saul. Só que quando Saul agiu neciamente, e Saul era um homem bonito, era uma pessoa, um excelente representante do povo, de repente Saul é destituído e Deus vai escolher ali, homem segundo o coração de Deus, vai escolher a Davi. Como que Davi agia? Olha a característica de Davi, o que tinha no coração desse homem. Certa vez Davi está conversando com Saul e contando como era o dia a dia dele, contando como era a rotina dele. 1 Samuel 17, 34 a 36 está escrito: porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de meu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, segurava pela barba e o feria e o matava. Teu servo matava assim, o leão como o urso. Olha só, que bênção você ser ovelhinha de Davi. Davi te defendia as ovelhas. Ele enfrentava o leão, enfrentava o urso por amor às ovelhas, né? Davi estava agindo como um legítimo pastor, né? Que luta pelo rebanho, que briga pelo rebanho, que não, se vier uma ovelhinha menos, opa, eu vou atrás daquela. O leão pegou, né? O lobo está interceptando, eu vou lutar por aquela. Davi se preocupava com a 100ª ovelha, né? Era um pastor, era um homem segundo o coração de Deus. Davi sim, era aquele que Deus estava escolhendo para fazer diferença. Deus tinha uma história escrita para a vida de Davi. Tinha uma história escrita. Davi poderia ter manchado essa história com a tinta do seu pecado. Poderia ter desviado do caminho, poderia ter feito tantas coisas. Davi errou. Nós vamos ver mais adiante, Davi errou. Nós vamos perceber a atitude de um homem segundo o coração de Deus quando erra. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos os heróis da fé erraram, mas a diferença de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus é a postura que você toma diante do erro. Vamos um pouquinho mais adiante. Davi então vai ser ungido pelo profeta. O profeta vai lá e chega lá para Jessé, o belemita: acabaram os teus filhos? E o pai lembra: tem Davi ainda? Ih, mas está lá cuidando das ovelhinhas. Então, aparentemente, nem mesmo o pai dele estava muito preocupado com ele. Quando ele chega, ele é ungido, né? O profeta unge, esse daqui vai ser rei. Aquela unção foi imediata? Não foi. Quando o profeta tirou as mãos da cabeça de Davi, não tinha uma coroa ali, não foi imediato, foi aquela mágica, né? Levou um tempo. A unção muitas vezes precisa de um tempo para ganhar maturidade, né? Não é algo imediato. E um detalhe: você não pega a unção. A gente tem essa mania, né? Peguei a unção. Uma vez eu lembro que uma senhora falou para mim, bem no começo do ministério, ela falou: Daniel, eu não tenho mais medo do diabo, eu vou orar contra essa irmandade aí, e eu vou ser sua intercessora, porque comigo é assim mesmo, que agora eu peguei a unção da Rebeca Brown. Falei: como assim pegou a unção da Rebeca Brown? Como é que foi? Porque ela estava ministrando lá no congresso, eu cheguei perto do altar, encostei no pé dela assim, recebi a unção, Daniel, recebi a unção, já caí até no poder, né? Então a gente acha que tem aspirador de unção, que você encosta e passa, né? A unção, ela vem de Deus, e Deus vai usar um meio para tocar. Então a gente pega texto fora de contexto. Está pegando aquele texto, Jesus ali andando, se espremendo na multidão, a mulher com fluxo de sangue toca nas vestes dele: saiu o poder de mim. Foi algo específico. Você não pode fazer de algo específico uma regra. Jesus também ele curou usando cuspe-lama. A gente vai usar cuspe-lama na igreja agora para curar? Pera, fazer uma laminha aqui, torna a tua cara, né? Você sai com o olho já. Pois é, os negócios assim. Então tem casos ali específicos, né? Então você não pode tornar de uma experiência pessoal uma doutrina, vira uma bagunça esse negócio, né? Então pegar a unção. Então isso não tem. A unção, ela vem de Deus. Deus vai usar um vaso, um instrumento para te passar aquela unção, mas a unção, ela vem do Senhor, né? Então você não vai lá e pega assim do nada. Tem pessoas se auto-ungindo. Eu conheço gente agora se auto-ungindo. A pessoa pega. Eu conheci um rapaz, congreguei com ele, uma vez eu encontrei com ele na rua: irmão, tudo bem? Irmão, nada, tem mais respeito, viu? Eu sou apóstolo. Desculpa, apóstolo, perdão, né? Como é que foi a sua consagração? Como é que aconteceu isso? Não, eu estava numa briga com a minha liderança espiritual, tá?
estava brigando com o meu pastor. Aí eu peguei e falei, eu não quero mais ser ovelha, cansei dessa vida de ovelha, essa vida pobre de ovelha, eu vou ser líder também. Aí ele pegou, ungiu a mão dele com óleo, se auto-ungiu, caiu do poder, faz-me apóstolo, virou apóstolo. E aí pessoas assim, mal preparadas, muitas vezes estão entregando a palavra para o povo e não conhecem Bíblia. Só que muitas vezes, lamentavelmente, como muito do povo também não conhece Bíblia, você está recebendo um conteúdo contaminado e nem sabe que está recebendo aquele conteúdo contaminado. Quantas histórias? Teve aquele caso clássico do Danal, né? E virou uma piada no Brasil inteiro, mas foi pautado numa história real, aconteceu mesmo. No pregador falando sobre Danal, que Danal era homem de Deus, era um homem santo, tendo que ser que nem Danal, o povo nem sabe quem é Danal, está glorificando, eu não conheço a Bíblia, e é isso aí, glória a Deus, e fala Jesus, e aquela coisa toda. De repente ele começa a falar que Deus falou com ele através de uma canção, de uma adoração, solta o cabo, Danal. Solta o cabo, Danal. E aí ele não sabia que Nau era uma embarcação, então ele achou que Danal era o nome de uma pessoa. Então Danal era obediente, Danal, solta a corda, Danal, soltei, pega o remo, peguei, que obediência, Danal, Deus manda, ele obedece, né? Então a gente começa a ver coisa bizarra por aí, né? E as pessoas falando provérbios que não estão na Bíblia. Assim diz provérbio de Salomão: passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. E o povo, glória a Deus, é isso aí. Nada disso está lá na Bíblia, é um ditado popular, né? Então a gente começa a ver coisas bizarras. Então, se você não tem o conhecimento, nós já pregamos sobre isso aqui, a igreja primitiva checava na palavra aquilo que era ensinado. Deixa eu ver se isso aqui está na palavra, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Então é muito importante você ter o conhecimento. Esse conhecimento te dá discernimento e você vai filtrar o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque tem muita coisa contaminada aí à nossa volta, né? Então, voltando, Davi recebeu a unção, o profeta ungiu a Davi, não foi uma unção imediata, então você pode talvez ter sido ungido em algum momento. Vamos imaginar então que essa unção ela foi legítima, ela foi verdadeira, teve a chancela de Deus ali, verdadeira, mas aquilo não quer dizer que imediatamente você já vai estar desempenhando aquele cargo. Se for ungido missionário, não quer dizer que imediatamente já vai sair para o campo de missões. Tem um preparo antes, Você foi admitido na escola de medicina, entrei na faculdade, você não é médico, você apenas entrou na faculdade, você passou no exame. Fazendo uma analogia aqui, você foi ungido, você entrou, mas você ainda não é médico, você não pode clinicar, vai ter que passar pelo preparo, pelo treinamento, pelo estágio, para depois sim. Quando eu fui ungido missionário, 4 anos de preparo, foram 4 anos de treinamento, de preparo, para começar o ministério, para dar início ao ministério. Então, claro, Deus ele pode apressar esse tempo, pode apressar, porque ele é Deus, mas eu estou colocando como é que é a regra, vai ter que ter um preparo. Davi vai receber um preparo também. Então, quando ele foi ungido, não entrou soberba no coração dele. Gente, eu fui ungido, agora você não mexe mais comigo porque eu estou ungido. Diabo, você viu o óleo aqui, eu estou ungido, você fica esperto, eu tenho óleo, você não tem. Não é para fazer isso, né? Então, o que acontece? O que Davi continuava fazendo? 1 Samuel 17,15. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, Davi continuou cuidando das ovelhas mesmo depois que foi ungido pelo profeta para ser rei. Meu detalhe, ele não mandou fazer cartões de visita. Davi, futuro rei de Israel, não fez isso, né? Não começou já a ficar orgulhoso com aquilo. Não, humildade precede honra. Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus é zeloso com as ovelhas. Homem segundo o coração de Deus é humilde, sabe esperar o tempo de Deus para todas as coisas, sabe que o tempo dele, o Kairos de Deus é perfeito, o nosso tempo é limitado, é falho, é errado, o tempo dele é certo. Agora Davi vai levar suprimento aos seus irmãos que estão na batalha. E aqui acontece mais uma coisa. 1 Samuel 17:25. Diziam uns aos outros, aquele gigante, o filisteu, ele estava afrontando a Israel, já fazia um bom tempo. Então ele ficava num vale e afrontava o exército de Israel e desafiava para que alguém fosse lutar com ele. Estava afrontando Israel. Davi aparece. Quando Davi aparece, ele escuta o que está acontecendo. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel. Sabe o que acontece? Quando Satanás ele te afronta e você não oferece resistência, ele vai avançando, ele ganha terreno. Foi isso que o gigante fez. Ele estava lá no vale, mas ele já estava afrontando há bastante tempo, 40 dias. O 41º dia ele subiu.
Ele subiu, porque já que ninguém vai, então eu estou ganhando território. Então você deve oferecer resistência a Satanás, logo mata o coelho no ninho, sabe? Resolve a parada lá. Um conselho que eu costumo dar para as pessoas, eu recebo muitos e-mails, o pessoal fala: Daniel, eu estou navegando na internet, poxa, eu tenho uma tentação, sabe? Às vezes eu migro ali para um site e tal, aquelas coisas, né? Mas sabe o que você faz, irmão? As pessoas compartilham, está ali para dividir o peso. Aí eu pego, coloco, faz o seguinte, irmão, põe um louvor, põe uma adoração. Quando você estiver navegando na internet, deixa o seu computador tocando uma adoração, um louvor a Deus, sabe? Aquele louvor te enche do Espírito Santo. Na hora que você for, sabe? Pai, Senhor, não posso fazer isso, vou desagradar o teu nome. Aquilo ali vai te dar força, né? É o combustível para te ajudar a oferecer resistência, né? Então quando vem um pensamento maligno, Senhor, eu rejeito isso em nome de Jesus, eu não quero isso para minha vida, né? Ele já começa, mata o coelho aqui, porque se você não derrotar na mente, ele desce para o coração, do coração vai para a ação, né? Você acaba cometendo pecado, e uma vez que você cometeu o pecado, o que o diabo faz? Culpa em você, culpa lá que você fez, tá vendo? Eu sabia que você não ia conseguir, você caiu, né? Vai ficar aí no chão, você nasceu para ficar no chão, e vai te jogar a culpa. Então vence antes aqui. Vem o pensamento que está te atormentando, Senhor, em nome de Jesus, rejeita esse pensamento, se não vem de ti, me dá força para resistir esse pecado, que aquele que está em mim, que é mais forte que está no mundo, me ajude agora. Então a Bíblia não diz isso, que digo fraco, eu sou forte. Deus te ajuda na sua fraqueza ali. Agora, Saul, quando Davi escuta isso aí, ele está indignado, que aquele gigante está afrontando Israel. Aí os irmãos dele, o irmão mais velho de Davi, que hipoteticamente deveria receber unção, já deve ter escutado: mas olha, você não é o primogênito, Deus não usa, Deus só vai usar o primogênito, porque tem a bênção da primogenitura, está na Bíblia, texto fora de contexto, cuidado com isso, hein? Então você não vai ser usado, aí você é o caçula da família, você é o caçula, aí você é aquele negócio, para você é só o resto, a sobra, perigas, né? Se sobrar alguma coisa, você é aquele cara que fica com a roupa, né? Assim, vai indo de irmão para irmão, né? Até a cueca passa de um para o outro, né? Isso, na casa da minha mãe era assim, nós somos em 3 homens, ainda bem que eu era o primogênito, eu ganhava tudo novinho, né? Aí, mas o irmão caçula, né, pegava o tênis furado, a cueca rasgada, né? Mas assim, usava até virar, acabou de usar, vira pano de chão ainda, né? Então se aproveitava bem, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Havia sempre uma transformação, a roupa vira pano de chão, tal, e tudo mais. Então, não caia nesse engodo do adversário de você acreditar: porque eu sou o caçula da família, Deus não me abençoa. Olha Davi, quem era? Davi era o menor, era o caçulinha, e Deus abençoou ele. José também não era o primogênito, não foi o primogênito. Você vai observar vários exemplos assim nas Escrituras. Nem sempre é o primogênito aquele que Deus vai escolher. Deus está escolhendo coração, homem segundo o seu coração. Não escolheu Eliabe, escolheu Davi. E olha só o que Eliabe fala para Davi. 1 Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se ira sobre Davi e disse: por que descestes aqui? E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi era tão zeloso com as ovelhas, e o seu irmão de sangue, vem apontar o dedo para ele: com quem que você deixou aquelas ovelhinhas? Olha lá, estão tudo lá sozinha. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha o que o irmão dele fala. O irmão, né? Que amor, né? Que ternura, né? Assim, aquele ambiente familiar, a gente imagina assim, aquele almoço de família, né? Todo mundo se elogiando, né? Aquela coisa gostosa. Natal, eu lembro Natal assim, quando reunia toda a família, meus avós, primo, parente, sempre saía briga, sempre saía pau, né? Natal e pau sempre quase combinava ali, sempre tinha confusão. E aí de repente fica imaginando a família ali de Davi, naquela confusão toda. O irmão pega que eu conheço a maldade do seu coração. E Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi não se preocupa. Olha a atitude do homem segundo o coração de Deus. Ele não se preocupa, ele não revida com seu irmão. Eu nada, mas eu fui ungido, eu ser rei. Você foi ungido? Eu fui ungido, você não foi. Ele não fez isso. Quando eu for rei, você fica esperto, eu vou te mandar pro calabouço. Assim que eu for rei, você vai pro calabouço. Você fica esperto, seus dias estão contados. Ele não fez isso. Davi é humilde, humildade que precede um
honra, queridos, né? Porque ele sabia que o inimigo dele não é o irmão, o inimigo dele é o gigante. E Davi vai lá e tem uma tremenda vitória contra o gigante Golias. 2,75 m de altura, uma vitória tremenda ali. As chances humanas de Davi eram mínimas, né? Mas Davi conhecia a Deus. E ele nem sequer chama o gigante de gigante. Quem é esse circunciso para afrontar os deuses de Israel? Ele sabia, eu tenho aliança com Deus, esse cara não tem, ele vai tombar. E tombou. Davi era um homem de fé, ele acreditava em Deus, né? Homem segundo o coração acredita, não duvida. Mesmo que você veja diante de você um problema gigante, às vezes você olha, esse problema está muito grande, isso aqui não tem como superar, isso aqui é uma montanha. Olha como Davi olhou, né? Seja um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Esse problema vai cair em nome de Jesus e eu vou passar por cima dele. Eu vou superar essa dificuldade, eu vou vencer essa dificuldade, né? Essa é a fé. O homem segundo o coração de Deus tem fé, né? Então Deus faz coisas tremendas aí. Agora, Davi, ele acaba, vence o gigante, só que agora que ele venceu, ele começa a usufruir os despojos daquela batalha. Ele vai usufruir agora, vai desposar Mical, filha de Saul, começa a usufruir das mordomias do palácio. Davi agora está numa boa, só que de repente, Saul começa a não sentir inveja de Davi. Saul passa a sentir inveja e vai começar a perseguir a Davi. Aí a coisa vai começar a ficar feia. E Davi vai se esconder justamente em Aques. Ele foge e vai se esconder lá numa região dos filisteus. Uma região dos filisteus. E o rei ali, ele é reconhecido naquela região. Reconhecido. E ele teve medo. Davi teve medo. É importante pontuar isso. Homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, uma pessoa que foi ungida, ele teve medo, porque é humano, né? Pedro teve medo também, Elias teve medo, Jesus chorou. Então não é vergonha você passar por uma situação dessa, né? É humano, você pode passar por isso, mas tenha certeza que Jesus está sempre do seu lado, mão estendida, está enxugando a tua lágrima, está te estendendo a mão. Levanta, meu filho, eu vou te ajudar. Deus nunca desiste de você. 1 Samuel 21, versículo 12 e 13. Davi está ali em Gate, terra dos filisteus, e ele é reconhecido. Davi considerou essas palavras em seu coração. Ele teve medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, se contorceu diante dos olhos deles, e fingiu-se de doido nas mãos deles, esgravatava nas portas, arranhava as portas, e deixava correr saliva pela barba. Agora imagina só essa situação. Davi, de medo, de pavor que ele teve de morrer, ele fingiu de doido, mas a Bíblia não condena essa atitude de Davi, porque sabia que ele estava debaixo de uma pressão extrema. É a uva virando vinho. Aquele medo terrível de Davi. Ele teve uma atitude impensada naquele momento. Mas Deus é amor. Ele sabe que Davi é humano, é feito de carne e osso, tem limitações. Ele estava sendo posto à prova no seu limite máximo. E de repente Davi está assustado. Ele vai se esconder em cavernas. Mas Davi era um líder. Rapidamente começa a formar um pequeno exército à volta de Davi, e Davi começa a liderar ali um pequeno grupo. Aí o que acontece? Saul vai perseguir Davi. Então veja bem, o homem segundo o coração de Deus, ele teve medo. Teve medo, faz parte da natureza humana. Você pode ter medo em algum momento, você pode se sentir fraco em algum momento. Paulo já deixou muito claro: abatido sim, derrotado não, né? Nós podemos estar abatidos, mas derrotado não, né? Então hoje você pode estar chorando, amanhã você vai estar rindo, né? Faz parte da nossa vida, né? Em muitas situações a gente passa a nossa vida no momento e a gente está desesperado, acha que não vai ter mais jeito. Depois que passou, você olha para trás, você até ri daquilo ali que passou. Você fala, olha só que coisa, né? Quantas coisas surreais que Deus faz conosco, quantos presentes que Deus nos dá. Agora Davi está escondido nas cavernas, fugindo de Saul. Saul então ele vai eleger um grupo para perseguir Davi. E olha que coisa tremenda acontece aqui. 1 Samuel 24, versículo 2 e 3. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e seus homens perto das rochas das cabras selvagens. Chegou-se a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. O que Saul foi fazer na caverna, né?
Saul foi aliviar o ventre, fazer o número 2 na caverna. Estava com uma dor de barriga, né? Saul viu uma caverninha lá, aquela lá está favorável, é ali que eu vou, né? O negócio está feio aqui. Saul comeu uma feijoada, né? Ora, Davi e seus homens estavam no mais interior da caverna. Então imagine essa situação. Saul, o rei que está correndo atrás de Davi, ameaçando Davi de morte, tem um pequeno exército ao lado dele e vai capturar Davi. Com tanta caverna que tinha naquela região, Saul escolhe, né, justamente a caverna e Davi está escondido. Davi está lá no fundão da caverna com seus homens, um pequeno exército. De repente, Saul está lá na entrada, aliviando o ventre, lendo o seu jornal, vendo as manchetes do dia. Saul persegue Davi, coisa toda, acocorado ali. Aí bate uma brisa, essa brisa conduz o ar até o fundão da caverna. Davi sente algo, né, e ele vai averiguar o que está acontecendo, né? Ele vai averiguar ali. Pois é, está na Bíblia, aconteceu. E que Davi ele tinha a chance de passar a espada, facinho, vou matar esse homem aqui, vou me vingar dele. Homem segundo o coração de Deus não é pautado pela vingança, né? Homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, sabe que ele é o nosso justo juízo, né? E ele vai pelejar a seu favor no tempo certo. Gente, eu já fui enganado, já fui roubado, já fui traído, e Deus é meu juiz. Todas as vezes, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, não é assim? É assim. Então, se alguém estivesse levantando contra você, tenha certeza, Deus vai pesar a mão. Deus manda os anjos a seu favor, pelejar a seu favor. Não cabe a você revidar, deixa Deus fazer. Deus é o nosso justo juiz, né? Nós sabemos o que aconteceu com Saul. E olha só o que Davi diz aos seus homens. 1 Samuel 24:6. Disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Davi tinha essa visão. Eu não posso atacar o ungido do Senhor. Ele foi escolhido por Deus. Eu não vou tocar nele. Eu não vou tocar nele. Não posso fazer isso. A atitude de um homem segundo o coração de Deus. Que eu estenda a minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. O ungido do Senhor não se vinga. A vingança pertence a Deus. Deus é o justo juiz de todas as coisas. Entrega diante do altar de Deus as suas limitações, as suas lutas, as suas batalhas. Ele vai pelejar por você. Sabe, queridos, tem certas batalhas que ele luta por você. Como nós já pregamos aqui, quando Moisés estava ali guiando o povo, perto da abertura do mar, o povo ficou desesperado. O que a gente faz agora? O que Moisés disse? Aquietai-vos, gente, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. Acabou. Tem batalha que é dele, né? Batalha que é dele ali. Agora, mais uma situação que Davi vai ser colocado. Olha quantas situações que estão pontuando o homem segundo o coração de Deus. Nessa situação é muito curiosa. Vai entrar em cena um tal de Nabal. Nabal era um homem rico, mas a Bíblia também diz que ele é um homem insensato. Davi então protege Nabal com seu pequeno exército. Protege Nabal. Naquela época havia muitos assaltos, então ele vai proteger o rebanho de Nabal. 1 Samuel 25:16. De muro em redor serviam tanto de dia quanto de noite, todos os dias. Protegeram. Quando chegou a época de tosquear as ovelhas, era natural que Davi recebesse uma gratificação de Nabal. Era natural. Poxa, eu te ajudei. Então é justo que você tenha que agora dar uma força aí. E Davi manda alguns soldados para trazer alguns suprimentos. Pega lá de Nabal um suprimento. Poxa, a gente quebrou o galho dele, agora ele está ganhando dinheiro, está tosqueando a ovelha. Só que Nabal, ele mostra muita arrogância. Eu nem sei quem é esse cara Davi, não vou dar nada para ele. E quando Davi fica sabendo disso, Davi era um homem pacífico, estava tranquilo. Ele fica furioso, ele cinge da sua espada, separa 400 homens e vai dar um pau em Nabal. Ele queria acabar com Nabal. Deixa 200 tomando conta do acampamento. Abigail, esposa de Nabal, que está sabendo o que está acontecendo, ela separa provisões e vai ao encontro de Davi. Corajosa mulher, né? O homem estava embaixo da cama, a mulher foi lá enfrentar, né? Quando ela encontra Davi estava com um exército. Davi poderia ter matado aquela mulher, poderia ter se vingado, poderia ter deixado que a ira tomasse conta do seu coração, poderia ter feito aquilo que a sua vontade, sua carne queria, mas Davi vai agir diferente. Assim que a mulher chega, ela pede perdão para ele. 1 Samuel 25:28. Perdoa a transgressão da tua serva. E quando ela pede esse perdão, Davi o que faz? Perdoa. Ok, pega suas provisões, acabou ali. Davi não se vinga. Homem segundo o coração de Deus. Recebeu perdão? Alguém te pediu perdão? Teve humildade de pedir perdão? Perdoa. Perdoa, né? Se Deus nos perdoa, quem somos nós para reter o perdão a alguém? Se alguém tiver humildade
Muitas vezes a gente perdoa já no coração. Se as pessoas fizeram mal para mim, ou de repente fizeram mal para você, está perdoado, Senhor. Estou liberando perdão diante de ti. Mas se um dia essa pessoa acontecer, dela vir pedir perdão para você, libera também. Ah, não sei, estou de mal agora, não vou falar mais, eu estou muito bravo, magoado, magoou, volta o ano que vem, né? Então não adianta, né? Você não perdoa de verdade. Então, e é o perdão genuíno, né? Não quer dizer que você vai ser amigo daquela pessoa. Mesmo porque quando José perdoou os seus irmãos, os irmãos de José não estavam no palácio, né? Ele perdoou, mas não quer dizer que você convive. Conviver significa afinidade. Você tem que ter uma afinidade para conviver com pessoas. Você escolhe os seus amigos mediante as afinidades que você tem. Então não quer dizer que você vai ser amigo de todo mundo. Você vai ter afinidade com alguns que vão fazer o seu grupo de amizade. A gente vai observar mesmo Davi. Davi, quando ele está no palácio, ele perdoou Eliabe, certamente. Ele não confrontou com Eliabe. Eliabe foi rude com ele, foi ríspido com ele, mas Davi não colocou Eliabe numa posição de honra no palácio. Quem que Davi vai chamar? Mefibosete, é esse que Davi vai honrar. O filho de Jonatas, que foi amigo de Davi. Esse sim que ele vai honrar e coloca numa posição de honra no palácio. Mas ele não chamou o irmão. Perdoou o irmão, mas não quer dizer que ele vai conviver com o irmão. Precisa de afinidades, né? Precisa de afinidade. Isso é uma coisa que todos nós vamos ter aí uns com os outros. Requer também afinidade. Então Davi, ele perdoou. A atitude de um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Não retenha o perdão. Não se vinga, não retenha o perdão. Uma outra característica, agora Saul literalmente vai perder a coroa, perde a cabeça. Davi assume Israel, assume ali o reino. Foi um dos melhores reis de Israel. Ele vai reinar durante 30 anos. Assume o trono, com 30 anos e vai reinar durante 40 anos. Davi expande o reino de Israel. Na época Israel tinha aproximadamente 24 mil quilômetros quadrados. Davi expande esse reino, vai para 240 mil quilômetros quadrados. Ele estabelece rotas comerciais por todo mundo conhecido. Davi ele vai destruir os templos pagãos. Israel prospera, foi um tremendo rei. Quem foi Davi? Como é que a Bíblia fala, se reporta a Davi? Atos 13, 22. Quando este foi deposto, falando de Saul, levantou-se como rei a Davi, o qual deu testemunho dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Significa que quando homens e mulheres, segundo o coração de Deus, quando Deus dá uma ordem para você, você executa. Quando Deus manda, você faz. Você não relativiza, você não pondera, você não fica pensando. Quando Deus fala marcha, você marcha e o mar vai abrir. Quando Deus falar, olha, tira a pedra, que eu estou fazendo um milagre, você tira a pedra da incredulidade. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, não questiona com Deus ou relativiza. Lembra daquilo que nós já falamos aqui repetidas vezes, né? Tem a máxima de Descartes: penso, logo existo. O crente é o contrário, existo quando não penso. A sua mente relativiza demais, você está impedindo o mover da fé no seu coração. A fé é você acreditar sem você ver, né? E aí sim você vê o milagre. Não foi isso que Jesus disse para a irmã de Lázaro? Se creres, verás a glória de Deus. Temos que crer para isso, né? Então tira essa pedra da incredulidade, acredita, essa fé que nós temos que ter. Quando Deus mandar, você faz, seja o que pode ser mais absurdo para você. Aquilo, às vezes Deus manda você fazer coisas assim que você pensa: Senhor, e agora? Se eu fizer isso, não vai dar certo. Se Deus mandou, faça. Deus sempre tem um propósito nas coisas. Salmo 78, 70 a 72 sintetiza aqui exatamente o que era Davi. Escolheu a Davi, seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, e trouxe para ser o pastor de Jacó, e seu povo, e de Israel, sua herança. E Davi as aposentou segundo a integridade de seu coração. Eu gosto disso. Integridade de seu coração. Homem e mulher, segundo o coração de Deus, é íntegro. É íntegro. Não se corrompe, não é mentiroso, né? não vai enganar o povo. Integridade. Essa é a integridade. O que significa integridade? Vou sintetizar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, eu fui convidado a ministrar, isso no início já do ministério, faz bastante tempo, mais de 10 anos. Eu fui convidado a ministrar um seminário em Vila Velha. E ali, naquela época, me convidaram e falaram: aqui é um instituto teológico, que nós vamos formar os líderes do amanhã. Você aceitaria, Daniel, vir até aqui ministrar para esse grupo? Mas é o seguinte, não seria correto cobrar uma inscrição desse pessoal para fazer um seminário, porque eles já pagam uma mensalidade aqui no curso. Você poderia vir no amor, para abençoar a galera? Não, já vão ser os líderes do amanhã, claro que eu vou, muito prazer. Então, o que vocês podem me oferecer? A gente vai te oferecer para você, Daniel, uma passagem aérea, você vai vir em avião até Vila Velha, e nós vamos te dar um hotel digno do filho de um rei.
Eu fiquei esperando, ninguém me acreditou o valor da passagem aérea. Falei, irmão, pô, tá demorando, eu não vou poder honrar o compromisso, tá ficando em cima. Já perdi várias reservas, vocês não estão me acreditando. Ah, irmão, a luta, a batalha, o ataque. Às vezes a gente acha que o diabo põe culpa tudo no diabo, né? Tudo é culpa no diabo. Uma vez eu lembro um irmão que falou assim, eu não consigo abençoar, ofertar na igreja, dizimar na igreja, porque quando eu recebo meu salário, tem um principado do shopping center que me suga pro shopping, eu gasto a minha grana lá. Misericórdia, coloca toda a culpa no capeta, né? Então não é bem assim. E aí a batalha, a guerra, foi de ônibus. Olha, gente, uma viagem, foi uma viagem assim singular, não tinha nem banheiro a bordo e tal, porque daqui até a sua cidade tem banheiro, né? O que eu peguei nem banheiro tinha. O negócio foi e quando tinha banheiro na estrada, era sinistro o negócio, era um pântano, assim, você tinha que entrar com perna de pau, assim, né? Abria com luva, né? Máscaras, era terrível o lugar. Aí eu cheguei ali todo suado, melado, né? Foram me buscar na rodoviária, você quer comer alguma coisa? O estômago roncou já, falando em línguas, né? Ronque, com legendas, faminto. E me levaram para um local para comer, para o de jejum, me levaram num boteco. Eu nem sabia que existiam lugares como esse. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha aquele ovo, né? Vendia ovo no boteco, né? Ovo amarelinho, assim, você fala, dá um ovo. Não era assim? Era bem antigo, tremoço. Hoje quase não vê essas coisas, né? Mas tinha um boteco desse gênero ali, que me levaram para comer, e eu vi assim, os ladrilhos escorriam gordura, um lugar imundo, sujo demais, né? E aí veio o garçom todo encebado também, pior que eu que estava no ônibus, se pousasse uma mosca na testa dele, ficava por lá mesmo, bicho. Aí ele falou, escolha os quitutes, tinha lá vitrine, né, as iguarias, né, a vitrine, escolha o que você quer. Eu falei, tá um quibe ali. Não, aquilo não é um quibe, não, é um ovo cozido, já tá até descascado, é que o vidro tá meio sujo, você não tá enxergando direito. Eu não senti paz, o Espírito Santo acendeu uma lanterna, danger, perigo, morte, né, aquela caveira, não coma isso, né, trouxe o livramento ali, né. Aí eu falei, eu vou comer um pão de queijo, mesmo assim fiz uma necrópsia no pão de queijo, não achava uma pata de inseto, fiquei cismado. Aí eu pensei com meus botões, tudo bem, Daniel, calma, sua mente sempre tenta te proteger, né? Calma, tá tudo bem, não há motivo para pânico, você tá indo para um hotel digno do filho de um rei, tá tudo bem, tá tudo bem. Você come no hotel, você vai encher um pandu no hotel, vai tirar a barriga da miséria, né? Aí foi até, e vai andando pela cidade, sai da cidade, pega uma região assim, mais de mato, mais deserta, e anda, a sua mente tenta te proteger, começa a ficar em pânico, mas calma, Daniel, calma, hotel digno do filho de um rei, o que pode ser? Um hotel fazenda, é claro, você vai para o hotel fazenda, daqui a pouco vai aparecer o boi da montanha, aquela coisa assim, aqueles nomes pitorescos, né? De repente para no meio do nada, um hotel Palace, aquele Palace não tinha nada, que era um pardieiro ali de 3 andares, não tinha nem elevador, e tinha alguns caminhões parados na porta só, mas nada contra hotéis. Já fiquei em hotéis muito simples, muito humildes, e hotéis muito bons, mas aquele ali era 5 estrelas negativas, era horrível aquele hotel. Eu entrei, fiz o check-in, né? Fiz o check-in no hotel. O pessoal que viaja de avião, vocês pegam umas boquinhas meio estranhas, não pega? Às vezes, né? Então, imaginando, viaja o mundo inteiro, de vez em quando, nem em todo lugar tem Ibis, né? Ibis a gente quebra o galho ainda. E aí a gente pegou, fiz o check-in, subi 3 andares, não tinha elevador, e muita sede, um lugar quente, abafado, né? Peguei o frigobar, abri o frigobar vazio e desligado. Falei, puxa, eu vou pegar o telefone e pedir uma água na recepção. Telefone mudo, não funciona, desço 3 andares, né? Chego lá, água. Sabe quando você fala água saindo areia da boca, assim, seco, deserto, né? Não tem água, a cozinha já fechou. Aonde eu posso comprar uma água? Tem um posto de gasolina, 8 quilômetros daqui, passou a sede. Naquele momento passou a sede, não tem condição. Nessa noite, nesse breu, andar 8 quilômetros, né? Aí subi 3 andares de novo, calor, resolvi abrir a janela, vou tomar uma brisa, eu vou abrir a janela para refrescar então. De repente, gente, abri aquela janela, foi uma bobagem que eu fiz na minha vida. Entraram as pragas do Egito por aquela janela. Entrou grilo, barata, gafanhoto, mosquito da dengue, entrou tudo naquela janela, né? O quarto, aí eu, desesperado, fechei a janela, comecei a matar os insetos, uma toalhada, não tinha inseticida. Depois, para recuperar a frequência cardíaca, eu deito na cama, que era um estrado, um colchãozinho fininho, senti um estrado, para tentar recuperar a frequência. Aí eu vejo o ventilador de teto. Pô, não tinha reparado esse ventilador. Olhei para minha direita, vi um interruptor. Liguei ao acionar o interruptor, aquele ventilador começou a ter uma manifestação. Esse negócio aqui vai cair em cima de mim. Desisti, vou tomar um banho. Quando eu vou lá, abro o chuveiro. Sabe aquele chuveiro que tá tudo entupido? Vê uns 2 ou 3 fiozinhos de água só assim. Você tentando administrar com o devido cuidado para não cair no ralo. O ralo no buraco, tinha um buraco no chão assim, era no ralo. Aí depois daquele banho refrescante, aquele lauto jantar,
jantar, né? Eu resolvi dormir, falei, vou dormir e pronto, né? Só que a minha mente, eu não conseguia dormir direito, fiquei pensando, Daniel, aquele buraco, barata, vai entrar uma barata naquele buraco, né? Não que eu tenha medo de barata, o bicho nojento, né? Na minha imaginação, eu imaginava uma barata voadora, já imaginava. E a barata voadora é um bicho engraçado, ele não tem um plano de voo, não, o bicho tem um plano de voo, assim, né? Ele voa todo descoordenado, mas o bicho te acerta, ele tem um sensor de calor, ele vai na tua direção, não tem como você escapar, não é assim? Na hora que você vê, cadê a barata? Sumiu, pode olhar, tá no teu ombro. Porra, aterrissou em você ali, né? Então aquela noite eu não dormi, qualquer coisinha, barata, anjos do Senhor me protejam, espada na barata. Então, foi uma noite terrível, nem dormi, acordei meio com olheira, sedento, né? Eu nem tomei café também, eu só tomei água, me jarra de água. Mó seco, né? Desidratado, né? Precisava de soro na vila, uma Gatorade, me desidratei muito. Aí a boca até grudava assim à noite. Não tinha água, não tinha água. Até pensei em tomar água da torneira, mas saiu marrom. A gente não sentia paz. Dungeon de novo, o Espírito Santo te protege, né? Dungeon, perigo, morte, né? Aí fui pro seminário. O seminário tava legal, tudo. Aí no intervalo o irmão veio me interceptar. Pô, Daniel, você é um mercenário, hein? Na época a gente entregava aquele livro, uma apostilinha chamada Satanismo, né? E a gente entregava para cada participante ali. E ele falou, poxa vida. E o pastor falou, olha, a gente não vai cobrar inscrição, é grátis, né? Mas você traz suas apostilas, quem quiser comprar, compra. Então levei algumas. E a pessoa vem indignada, poxa Daniel, paguei mó cara a inscrição aqui, pagou na época, isso há 10 anos atrás, pagaram R$80, 80 paus, a inscrição para o seminário, e ainda quem quisesse a apostila tinha que comprar a parte. Então, claro, ele estava indignado, pô, achando que eu era o mercenário era um missionário, né? Aí eu falei, irmão, não expliquei para ele, mas fiquei muito indignado com aquilo. Então aquele pastor desonrou a palavra, não foi íntegro, ele para ganhar dinheiro, né, para se capitalizar, ele acabou mentindo para mim, cobrou uma inscrição absurda de preço ali para aqueles jovens e ainda fez com que eles tivessem que comprar o material à parte. E quantas vezes eu já não fui roubado nesse Brasil? Quantas mentiras, quantos cheques sem fundo eu já recebi? Tem cheque sem fundo de bispo, de pastor, de apóstolo, de igreja, né? Está faltando integridade, e sem integridade a gente quer fazer batalha espiritual com homens e mulheres que não têm o coração de Deus, não vai ter batalha, não vai ter vitória. Se o seu coração não estiver ligado nos céus, não adianta ligar na terra, não adianta derramar óleo na praça, que não vai ter vitória. Não adianta declarar isso, não adianta fazer o ato profético e tudo mais, se não estiver ligado lá, não adianta, não funciona. O teu coração tem que estar segundo a Deus, né? Segundo a vontade de Deus. Davi errou, Davi pecou, né? Davi errou, ele caiu no pecado. Essa aqui mostra a diferença do homem segundo o coração de Deus. Davi não se conforma com o pecado. Ele não atenua o pecado. Ele não fala, pequei, a tentação estava estreita mesmo, estava muita tentação, eu não tinha como evitar. Ele vai colocar muita humildade. Salmo 51, versículo 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade é pecado consumado. Lava-me do meu pecado. Purifica do meu pecado. Purifica do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Vê o que Davi fala? Eu reconheço onde eu errei. Eu sei que eu errei. Me purifica, Senhor. Me purifica. No versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que humildade. Cria em mim um coração puro. Me traz aquele coração de... Sabe aquele coração, Senhor, segundo a tua vontade? Traz ele de volta para mim. Me traz de volta, Senhor, aquele espírito reto. Que, Senhor, que mais uma vez eu possa olhar para ti em pé, com dignidade. Posso olhar para ti, Senhor, e saber que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Era isso que Davi estava fazendo. Se você encobrir o seu pecado, você não prospera. Davi estava agindo segundo um princípio de Deus. Confessa o pecado e deixa o pecado. Apenas confessar não te liberta. Confessar, pede perdão para Deus e Ele vai te ajudar e te dar força para resistir ao pecado. E aí você não peca mais, né? Salmo 32, versículo 3 e 4. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Veja só o que acontece com o pecado. Enquanto você se cala, você envelhece em vida, você morre em vida. É isso que faz o pecado. O pecado é como um câncer dentro de você. Ele vai te consumindo, vai te corroendo. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos.
pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele tinha entendido um princípio: para eu estar reto diante de Deus, eu tenho que confessar o pecado, tenho que pedir renovação para Deus. Renova em mim espírito reto, purifica o meu coração. Hoje Deus está dando uma oportunidade para você e para mim, de apresentarmos diante dele o nosso pecado, de apresentarmos diante dele a nossa fraqueza, de colocarmos diante do altar do Senhor aquilo que nós não podemos fazer. Hoje nós temos o privilégio, a honra de poder entrar na sala do trono. O satanismo é um negócio tão complicado. Para fazer o ritual, horas, detalhes, se errar a posição do pentagrama, se errar a postura dos astros, se errar o guento lá, o capeta não aparece. Mas com Deus, em qualquer lugar que você esteja, no ônibus, no trem, na rua, linha direto com a sala do trono. Privilégio, né? Nós temos o privilégio de entrar na sala do trono e falar: Senhor, renova em mim o espírito reto, purifica meu coração, e traz de volta, Senhor, aos teus caminhos. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, inclina os teus ouvidos, Senhor. Ouve, Pai, a nossa prece. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti as nossas fraquezas, as nossas limitações, aquilo, Pai amado, que nós não podemos fazer. Nos dá força, Senhor. Nos dá força onde nós somos fracos. Pai, em nome de Jesus, hoje nós apresentamos diante do Teu altar o nosso pecado, aquilo que tem Te desagradado, aquilo, Senhor, que tem entristecido o Seu coração, aquilo, Pai, que tem nos feito envelhecer em vida, aquele câncer, Senhor, que tem nos consumido nosso coração, nossas noites, que tem consumido, Pai amado, a nossa alegria, a nossa felicidade, que tem nos furtado, Deus, de uma vida em abundância. Ó Pai, em nome de Jesus, tira pela raiz, Deus, esse pecado dos nossos corações. Tira, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, uma unção, uma capacitação que vem do Teu trono, para resistirmos a esse pecado, para vencermos esse pecado, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, fazemos nossas as palavras de Davi. Nos traz, Senhor, espírito reto, coração puro. Levanta, Senhor, nessa nação homens e mulheres segundo o Teu coração, Pai. Levanta, Senhor, líderes nessa nação como Davi, Senhor, do nosso século. Levanta os Davi, Senhor. Levanta homens íntegros. Homens íntegros. Homens, Deus, que buscam em primeiro lugar o Teu reino, que não buscam, Senhor, o seu interesse pessoal, que não buscam, Senhor, a glória humana, mas buscam, Senhor, acima de tudo, glorificar o Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, purifica a Tua noiva, purifica a igreja, Senhor. Inicie nossas vidas, Pai. Nos dá hoje, Senhor, um renovo, Senhor, do Teu perdão, o renovo, Senhor, da Tua força, para que nessa semana nós continuemos caminhando nessa terra como cidadãos dos céus. Que o mundo possa olhar para nós e ver que há algo diferente em nossas vidas. Que eles possam perceber a nossa forma de caminhar, de falar, de pensar, de agir diferente. Que possam saber que há um Deus todo-poderoso que criou céus e terra. Há um Deus que transforma vidas, que muda a rota. Há um Deus que cura os enfermos. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração. Adora a Deus. Fique em pé onde você está, querido. Fique em pé para adorar a Deus.